E aí, galera do oitavo ano, estamos aqui com mais uma aula. Hoje, o Império Napoleônico e a Revolução de São Domingo. Logo após a Revolução Francesa, gente, em 1789, criou-se um diretório, né, depois que findou ali todo aquele período do terror, que houve a guilhotinação de milhares de pessoas. Fundou-se o diretório, né, assumido aí o poder na França por é, cinco pessoas importantes. E durante esse período do diretório, começou-se a se resolver alguns problemas sociais, alguns problemas de revolução, que tinha as suas consequências, trazendo aí danificação à economia francesa, à sociedade e tal. Então, com o diretório, começou-se a pensar numa situação que viesse resgatar a França dos problemas, né? E foi, como eu falei na aula passada, foi justamente na figura de Napoleão Bonaparte, que era um general que já tinha se destacado muito no exército francês, tinha ganhado muita popularidade nessa época. E nesse momento, Napoleão Bonaparte ele estava numa campanha de guerra, né, numa campanha de conquista no Egito. Então ele deixou o seu exército por lá e veio para a França, né? E na França mesmo, quando ele entrou na França, ele foi aclamado pela população, né? Bem recebido, o povo fizeram uma festa de recepção para ele. E foi no dia seguinte que ele deu o golpe, né? O golpe de Estado e assumiu o poder na França. Nesse momento, a França passa a ser governada por um consulado, inclusive eram três cônsules e um dos cônsules era ele. Um dos cônsul, né? Cônsul era ele, e a partir daí ele começa a concentrar o poder nas mãos dele. Existia pressão de todas as formas, né, no governo francês para que a França voltasse ao normal. Por um lado era os monarquistas, né, que queriam o retorno do rei para o poder francês, de alguém descendente do rei, que a monarquia voltasse a ser monarquia na França. E por outro lado eram os jacobinos, que já tinham perdido o poder para os gerondinos. Os jacobinos foram aqueles, né, que causaram todo aquele período do terror, guilhotinaram muita gente, liderados por Robespierre, né? Inclusive Robespierre também, na aula passada até falei, né, que ele foi guilhotinado. E os gerondinos, como eram mais passivos, mais calmos, eles tentaram resolver de todas as formas e até que acalmaram mais a situação. Mas como a França estava passando por um processo de economia, de fragilizada e tal, precisava de alguém que concentrasse o poder nas suas mãos. E essa pessoa, como eu falei, Napoleão Bonaparte. E Napoleão começou a aparecer, né, tal, fundou o consulado foi fundado e ele passou a ser um dos cônsules. E foi aí que Napoleão começou a se destacar na França, né? É, ele, quando ele deu o golpe, ele passou a governar de forma mais dura, reprimiu a imprensa, perseguiu alguns opositores, censurou a imprensa, né? Passou a ser tudo controlado por ele, né? Olha aqui, então, voltando aqui, ó, que representações de Napoleão. Napoleão preocupava-se muito com a forma como a França o viam, por isso empenhou-se em representações de figuras reforçadas. Ele passou a tentar fazer pinturas, mandar fazer pinturas de herói, né? Que era para os franceses verem que ele era uma pessoa heróica e que poderia salvar a França do problema que estava passando. E ele tinha um ideal, né? Que era fazer com que a França se tornasse o país mais poderoso do mundo, né? Que ele não conseguiu. Aqui já tem ele noutra imagem, já que observa abaixo a obra do artista, né, o francês e tal, tal, produziu algumas representações visuais de episódios da vida de Napoleão. Neste quadro foi repassado na travessia dos Alpes, realizada para atacar a Áustria em 1800. O mesmo episódio retratado na pintura anterior. Porém, repare que se trata de uma representação mais realista. Aqui mostrando no seu próprio semblante o cansaço, né, a agonia de atravessar uma região tão fria, tão longa, por conta de uma guerra, né? E aqui, só uma curiosidade sobre Napoleão Bonaparte. Essa mão dele no estômago, alguns historiadores falam que ele tinha gastrite, né? E sentia muitas dores no estômago. Eu acredito que seja longos períodos sem se alimentar,
para poder atacar, né? Invadir as regiões que conquistava. Essa outra parte aqui, o Império Napoleônico. Sim, gente, aqui, voltando aqui. Olha, o Império Napoleônico. Então, assim, o Napoleão Bonaparte, ele conseguiu, né, se tornar imperador. Ele foi consagrado imperador francês e ampliado mais ainda o seu poder, né? Isso fez com que Napoleão aumentasse assim a coragem, né? A coragem para dar continuidade às conquistas, a tentativa de formar da França, vamos dizer assim, o terror da Europa, né? Porque ele conquistava todas as regiões, gente. O único país que ele não conseguiu atingir com as suas investidas foi a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma frota naval, uma esquadra naval, né, muito poderosa, e sem contar que a Inglaterra ela também é protegida pelo mar, né, e isso dificultava muito o acesso à Inglaterra. E naquela época as guerras era muito assim, de peito a peito, né, por terra ou então por mar, não tinha a guerra aérea. Então isso facilitava muito para que a Inglaterra não fosse atingida. Isso dificultava, no caso, para a França e facilitava para a Inglaterra se defender e dificultava para a França poder atacar, né? E apesar de tudo, de todas as investidas da França contra a Inglaterra, a França ela foi detida numa batalha perto da Espanha, né, para a França, para a Inglaterra. Aí depois ela se voltou para outra região da Europa, começou a fazer as suas investidas, os seus ataques e fazendo com que os governos ficassem contra a Inglaterra. Né? Ele criou até um sistema que foi o sistema do bloqueio continental, né? Que era proibindo todos os países que eram subalternos a ele. No caso, não precisava nem ser subalterno, que até a Rússia nem era subalterna a ele. E ele também proibiu a Rússia de fazer negócios com a Inglaterra e a Rússia deu continuidade nos negócios e ele foi lá atacar a Inglaterra, a Rússia. E foi justamente aí que Napoleão Bonaparte começou a enfraquecer, né? Porque da França para a Rússia a distância é muito grande e quando foi chegando na Rússia, o frio muito grande, chegou lá no inverno, uma época mais fria que tinha na Rússia. Muitos soldados dele morreram de fome, de frio, né? E cavalos atolados na neve. Muitos cavalos se atolaram na neve. Na época não existia transporte, carros motorizados, era com cavalos ou então a pé, carruagem, e isso dificultou muito o acesso, né? E ele perdeu muitos soldados. Dizem que ele foi com 600 mil homens e voltou com 90 mil homens, né? Perdeu muita gente, em torno de 80% do exército dele. E outra coisa, gente, quando ele retornou, né, para a França, ele, ele encontrou todos os países europeus conquistando a França, porque os países fizeram um acordo para poder derrotar Napoleão. E Napoleão Bonaparte, ele tinha uma loucura nele, né? Uma loucura, cara. O cara tava louco, né? Quando ele chegou, a França já estava o governo, o rei, né, o rei francês, o último, né, o último descendente do rei, na época, o único, vamos dizer assim, o único descendente que estava enquadrado em todas as regras para poder assumir o governo, descendente do rei que tinha sido enforcado, que tinha sido guilhotinado, assumiu o poder. Então Napoleão Bonaparte, ele veio, né, com toda a força, com aquele exército dele, invadiu a França. A França já estava sendo controlada pela monarquia novamente, mas ele invadiu, fez uma zoada danada e derrotou algumas pessoas do exército francês e conseguiu subir de novo ao poder francês e governou aí por algum tempo, né? Olha aqui, o governo francês foi assumido por Luís XVIII, da dinastia Bourbon, e irmão de Luís XV, que havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa. A maioria da população considerou o ato uma imposição dos países vencedores e um retrocesso em relação às conquistas obtidas durante a Revolução. Na ilha de Elba, Napoleão recebia notícias de insatisfação dos franceses
com a monarquia. Em 1815 ele fugiu e retornou a Paris, onde foi aclamado pela população, tropas. No caso aqui, né, quando ele só fazendo aqui um breve concerto, né? Quando ele chegou, ele foi recebido na França de novo, né? A França estava sendo controlada pela monarquia francesa, com apoio dos países que não queriam Napoleão Bonaparte. Toda a Europa não queria Napoleão Bonaparte. E Napoleão foi capturado e foi levado para a ilha de Elba, onde ele foi exilado durante muito tempo, né? Aí depois ele fugiu dessa ilha, um ano depois, né? Fugiu dessa ilha, veio com seus homens, né? Com poucos homens, mas foi o suficiente para derrotar alguma parte do exército francês e tomar o poder e ficar por alguns dias, no caso 100 dias. Mas depois Napoleão foi capturado novamente, foi mandado para a ilha de novo, né? Para uma ilha bem distante, no caso aqui a ilha de Santa Helena. E ele faleceu lá em 1821. Ficou lá abandonado, né, na ilha, não podia retornar. Ninguém podia dar apoio a ele de nada. Esse congresso de Viena, gente, foi um congresso muito importante, porque todos os países do mundo se juntaram e fizeram um acordo, que foi chamado a Santa Aliança. Nenhum país vai mais invadir outro país e dominar. 1815. Gente, foi em cima desse Congresso de Viena que muitos países americanos, muitos países que eram dominados por outros países europeus, muitas colônias americanas, muitas colônias que eram dominadas pelos europeus, como colônias francesas, colônias inglesas, colônias espanholas, holandesas, elas começaram a reivindicar o seu direito de independência também. Já que na Europa nenhum país pode invadir um outro e querer ditar suas regras, nas colônias também não podia acontecer isso. Então muitos países aqui na América Latina começaram a se independentizar. Um dos primeiros foi Haiti, que já tinha acontecido isso, no caso, 1799, na época da Revolução Francesa, na época que Napoleão Bonaparte estava assumindo o poder. Por lá estava toda com aquela efervescência, aquela grande esperança que a França se reestabilizasse, todos os olhares estavam para a França, Haiti, para Paris, no caso, né? Haiti começou a fazer a sua revolução e conseguiu se independentizar porque eles eram colônia francesa, né? Já está com 12, 13 minutos de aula, né? Eu não queria me estender muito, gente, porque a gente vai ter uma tarefinha para a gente fazer, né? Aqui tem um texto, aqui já começa a tarefa, como explicar Haiti, o nome do texto, né? E aqui tem o levante dos jacobinos negros, né? Esse povo no Haiti, gente, a maioria deles eles eram negros. 98%, 99% da população haitiana até hoje, eles são de origem africana, eles são negros. Então, mesmo sendo negro, eles liam, eles estudavam, eles aprendiam a ler, a escrever, eles tinham uma formação de leitura e eles tinham uma formação filosófica com base no iluminismo, porque o iluminismo, apesar de ter sido pregado na França, Haiti era colônia francesa e essas ideias também eram levadas para lá. Muitos negros se misturaram com brancos. Não tem esse país no mundo que não teve mistura, né? Não teve casamento entre branco e preto. Teve sim. Teve até nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, até na Espanha, até na França, houve casamento entre negros e brancos. As colônias francesas e espanholas, portuguesas, inglesas, teve esse processo. Então, muitos desses mulatos, dessas pessoas mestiças que nasciam, que apesar de ter sangue africano, eles tinham sangue de europeu também. E eles eram filhos de pessoas importantes que iam para a Europa estudar. E eles voltavam estudados e voltavam com vontade de libertar os seus irmãos, os seus consanguíneos, né, que existiam na colônia, que eram escravos. E essas ideias foram disseminadas de uma forma tão bem disseminada que eles criaram um exército em prol de guerras, exército em prol de tentativa de libertação, elaboraram constituição, fizeram rebelião de todas as formas, no caso do Haiti, para poder libertar o seu povo, certo?
Gente, agora nós vamos para uma tarefa. Eu vou dizer aqui como é que vai ser essa tarefa e depois a gente volta para o grupo para a gente fazer a nossa atividade, beleza? Valeu!